Olá, você já quebrou alguma promessa? Você já se sentiu desmotivado quando tinha feito um propósito tão firme, tão forte, mas aí foi chegando diante do dia a dia, ou dos desafios, ou de perigos, ou do cansaço, e aí foi desistindo ou voltou atrás? Ou você talvez tenha quebrado uma palavra que você deu a alguém e não levou avante, não foi em frente. Dizem que os generais romanos, na antiga Roma, quando iam para a batalha, colocavam nos seus escudos símbolos de coragem. Mas aí diante das batalhas, quando a batalha piorava e ficava cada vez pior, muitos fugiam deixando o escudo para trás. O escudo, o símbolo de coragem, ficava para as poeiras e, sebo nas canelas, saíam correndo, iam para longe. Não talvez porque não acreditassem na causa, mas porque tiveram medo mesmo. Foi para salvar suas vidas, fugiram, queimaram o chão, deixaram a poeira para trás. E assim acontece muitas vezes, a gente está tomado de uma vontade, de uma coragem de ir avante, em algum plano, em algum caminho, em alguma caminhada na nossa trajetória. E então a gente vê a dificuldade, ou vê mesmo o tédio que é você ter que todo dia lutar por aquela causa, tentar alcançar aqueles objetivos, chuva, sol, calor, tem que ir trabalhar, tem que ir lutar, e você começa a desistir, ou mesmo começa a deixar de lado aquele plano, quem sabe um plano espiritual, quem sabe um propósito que você fez. Não foi diferente com os discípulos de Jesus. Por exemplo, Pedro falou para Jesus que não ia abandoná-lo, mesmo que todos abandonassem o Mestre, ele, Pedro, não faria isso. Isso está lá em Marcos capítulo 14, versículo 27 a 31. Marcos 14, 27 a 31. Quando Jesus, depois da ceia, depois de ceiarem, de cantarem um hino, Jesus fala para os discípulos dele que todos os discípulos iam se escandalizar. E Jesus ainda afirma um texto, uma profecia de Zacarias, que diz assim: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Quer dizer que o Deus soberano tinha enviado seu Filho, que é o pastor espiritual, o pastor eterno, mas que Deus feriria o próprio pastor dele, e as ovelhas iam se dispersar. Seria um momento de provação, seria um momento de dificuldade, mas isso era necessário para Deus cumprir o propósito dele de salvar a humanidade através de seu Filho Jesus. Jesus tinha que ser ferido, Jesus tinha que cumprir aquele suplício, passar por aquela provação, ser sacrificado por nós, ressuscitar, tanto que depois Jesus fala para os discípulos: mas depois da minha ressurreição eu irei adiante de vós para a Galiléia. Quer dizer que Jesus já avisou para os discípulos que ele ia ressuscitar, só que ninguém atinou, ninguém conseguia acreditar ou prestar atenção nessa palavra, ressurreição. Talvez eles achassem que ainda fosse uma daquelas parábolas de Jesus, uma analogia, talvez que Jesus estivesse falando por parábolas, esse negócio de ressurreição. Eles não estavam assimilando a morte e a ressurreição que Jesus estava profetizando, avisando para eles. E Pedro também não estava, Pedro estava ali convicto, ele tinha certeza que ele estava firme com Jesus. Tanto que Pedro, depois que Jesus fala isso, depois que Jesus cita o texto de Zacarias e que avisa que o pastor seria ferido e todos iam fugir, iam se dispersar, mas que depois Jesus ia ressuscitar e ia na frente deles lá para a Galiléia. Jesus falou isso tudo, mas Pedro toma a palavra, como sempre ele muitas vezes fazia, né? E disse-lhe Pedro:
ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Só que todos sabem a história e sabem que Pedro depois negou Jesus. Quando o galo não cantou 3 vezes e Pedro já havia negado Jesus. E ele não conseguiu ir até o fim, mas até os fortes tombam com medo. Muitas vezes até os mais apaixonados voltam atrás, perdem aquela paixão, aquela garra, aquele dinamismo. Na fogueira da vela, no fogo da vela, a base é de cera, vai se derretendo. O mais apaixonado e firme, convicta que uma pessoa seja, ela pode acabar se derretendo, caindo. Todos nós passamos por essas lutas e provações. Muitas vezes começamos firmemente a carreira cristã. Quantos não começaram firmes na igreja, adoravam, cantavam com emoção, indo aos cultos, indo às reuniões, mas chegaram os momentos de lutas, de provações e de tentações em que eles sucumbiram, em que eles desistiram ou quase desistiram, começaram a faltar às reuniões, começaram a parar de orar, começaram a pensar: eu não sou dessas pessoas firmes, eu não sou igual a eles, eu sou muito fraco. Quantos não pensam assim? Todo mundo pensa assim, todo mundo enfraquece num momento ou outro. Nós não somos diferentes de Pedro e não somos diferentes dos outros que também se dispersaram, que também fugiram. Mas o mais impressionante nessa história toda é que Jesus ia adiante deles. Jesus falou: eu vou diante de vocês. Quer dizer, ele ia sofrer, morrer, ser crucificado, mas ele ia ressuscitar e ia lá na frente diante deles. Ou seja, o fim não é no nosso medo, o fim não é na nossa queda. Talvez você tenha caído, talvez você esteja caída ou caído, talvez você esteja se sentindo um fracasso, mas o fim para você não é esse. Deus tem um plano maior para você. E Ele está adiante de você, porque Jesus ressuscitou e foi adiante para a Galileia. Ou seja, Jesus tinha objetivos mesmo depois da morte dele. A morte não deteve Jesus, a morte não segurou Jesus. E você também deve confiar que Jesus vai adiante de você, está na sua frente. Deus se derrama no coração mais fraco, não no mais orgulhoso, mas no mais quebrantado. E Deus sabe nossos limites. Não é para nós ficarmos levando a vida de qualquer jeito, na flauta de qualquer jeito, sem se esforçar. Não é para você não se santificar, não se dedicar, não é isso. Você tem que fazer a sua parte. Mas também tome cuidado com as falsas promessas ou com o emocionalismo. Na hora do culto, na hora do louvor, tudo é emocionante. No acampamento, no retiro espiritual, tudo é legal. Mas no dia a dia, no trabalho, pegando ônibus lotado, aguentando o patrão, aguentando ou o empregado, ou o cliente no balcão, aguentando os problemas da vida, da família, é ali que está o momento em que você está sendo provado. Também, nos momentos bons, em que tudo está indo bem, nós temos que tomar cuidado para não deixarmos de lado nossas disciplinas espirituais. Mas nos momentos difíceis, nos momentos cansativos, enfadonhos, nos momentos de tentação, nos momentos de medo, nos momentos de desespero, nós temos que sempre lembrar que Jesus continua vencendo por você, continua vencendo por nós. Então nós temos que confiar nele, não em nossos votos. Você faz voto, promessa, você diz: vou seguir a Jesus com firmeza, pode ser. Mas o mais importante não é a sua palavra, o mais importante é a palavra de Deus. Essa palavra aqui, a palavra que Deus fala ao nosso coração, a palavra que Ele fez profetas, homens, mulheres inspirados falarem e escreverem ao longo dos séculos, firmada aqui no Velho e no Novo Testamento. Essa palavra, a palavra de Deus, é que nos faz estar firmes. Jesus deu a palavra para os discípulos dele quando ele disse: depois da minha ressurreição,
eu irei adiante de vocês. Quer dizer, eu vou ser ferido, vai acontecer isso assim assado, mas depois eu vou ressuscitar e vou adiante de vocês. A palavra dele é a mais importante, uma palavra firme que vai se cumprir. Nós estamos aí diante da história da humanidade, nós estamos vendo tantos acontecimentos no mundo, tantas notícias. Aqui no nosso país estamos vendo tantas inseguranças, inseguranças porque o país está debaixo de mentalidades que não se ajustam ao bem da população. Também muitas pessoas da elite que não pensam de forma muito realista, são pessoas que ficam pensando em utopias, não estão vendo a realidade, a necessidade de uma mudança, mudança de coração, mudança de mente. Não estão vendo isso, acham que o ser humano tem que continuar vivendo no pecado, vivendo na injustiça, fazendo as coisas erradas, mas que está tudo bem. Acreditar em coisa errada está tudo bem. Nós estamos vendo essas coisas acontecerem a olhos vistos e às vezes a gente fica assim meio fraco, né? Você fica fraco, o que adianta orar tanto, o que adianta ir na igreja e ver aí ao nosso redor as pessoas buscando a escuridão, buscando a desilusão, deixando de lado a verdade para buscar falsidades, promessas de líderes que são sujos, são corruptos, estão comprometidos com coisas destrutivas. O que adianta? Mas a verdade é que você não tem que olhar para essas pessoas ou para o mundo ao seu redor. Não é o mundo que faz a nossa fé. Quem faz a nossa fé é Jesus, é o Espírito Santo. É aquele que vai adiante de nós. Jesus já abriu o caminho é Jesus. Ele é o próprio caminho e ele abriu o caminho para nós. Ele é a porta, ele diz que ele é a porta, ele diz que ele é o caminho, ele diz que ele é a verdade, ele diz que ele é a vida. E você é testado, é provado e sempre vai ter alguma luta, algum desafio, sempre vai existir. Mas o mais importante não é se vai haver lutas ou desafios, o mais importante é você estar na presença do Senhor diariamente. Você está voltado para a palavra dele diariamente, você estar olhando para ele, ele vai adiante de você. Não é você ficar olhando para trás o que passou, não é você ficar olhando para a direita, para a esquerda, as pessoas, os movimentos, as desilusões das pessoas, as promessas das pessoas. Não é você ficar olhando para baixo, com medo de cair, de tropeçar, é você olhar diante de Jesus. Jesus passou por altos e baixos também, mas ele continuou firme, olhando para o Pai, servindo ao Pai, cumprindo as obrigações dele como Filho de Deus, como Messias, como Rei, Profeta, Salvador, Sacerdote, Sumo Sacerdote. Jesus veio aqui à Terra e viveu isso, agora ele reviveu e continua vivo, intercedendo por você. Ele continua na liderança, mais que nunca agora ele está na liderança. Então o que você e eu precisamos é olhar para ele. Pessoas vão e vêm, instituições vão e vêm, as coisas muitas vezes se abalam, se enfraquecem, mas o Senhor não, ele continua indo adiante de você. Mesmo que você quebre suas promessas, mesmo que você nem sempre esteja tão firme quanto deveria ser. Como Pedro, né? Pedro e os discípulos, eles perderam aquela firmeza. Quando eles viram a coisa piorar, eles fugiram, se dispersaram. Mas depois o Mestre reuniu os seus discípulos e deu-lhes um novo norte e mostrou que tudo o que ele ensinou estava vivo nele. Então tudo que você tem de bom, de forças, de amor, de vida, de realizações, fica vivo em Jesus. É em Jesus que você vai ter forças para que essas coisas na sua vida brilhem e se tornem um legado para aqueles que dependem de você, aqueles que vêm atrás de você. Então você é um instrumento, você precisa entender que você tem que ser um instrumento nas mãos do Eterno. E mesmo que você tenha seus altos e baixos, mesmo que você tropece. Então esse texto aqui, que nós estamos passando por ele, nós estamos seguindo uma sequência,
na maioria das vezes aqui em nosso vídeo. E esse texto aqui de Marcos 14, 27 a 31 mostra isso, as falhas, né? Falha de Pedro, falha dos discípulos, mostra Pedro falando, não, eu não vou abandonar o Senhor e tal. Pedro ali declarando sua firmeza, mas essa firmeza se esboroou, essa firmeza se desfez, como a nossa também se desfaz tantas vezes. Então esse texto nos mostra isso. Nós podemos nos identificar aqui com Pedro. E é identificando-se com esse texto que você aprende que você não é Deus, mas Deus enviou o Filho dele para ir adiante de você, para fazer tudo por você. E você e eu, né, temos que estar firmes em Jesus, firmados em Cristo, seguindo a direção dele. Mesmo que hajam dificuldades, mesmo que hajam arapucas pelo caminho, mesmo que haja momentos de medo, mesmo que hajam momentos de desespero, de falta de esperança, mas continue caminhando em Cristo Jesus, siga Ele, olhe para Ele, porque você vai superar o medo, vai superar a desesperança, você vai superar a ansiedade e você vai ver a bonança. A paz vai voltar a crescer dentro de você, porque você vai passar pelas sombras e vai ver a luz. Vai ver que o Senhor Jesus está diante de você, Ele escalou na sua frente, Ele deixou as pegadas, é só olhar para Ele, siga as pegadas do Mestre, Ele ressuscitou, Ele morreu e ressuscitou. Quer mais do que isso? Quem? Qual líder marcou a história como nosso Mestre marcou? Então, continue firme, dê o seu like, curta aí, dê o seu like, faça o seu comentário, né? A graça de Deus me basta, escreva aí, a graça de Deus me basta, né? Mesmo que eu seja fraco, eu vou vencer. E creia nisso e vá em frente, se possível compartilhe esse vídeo também e se inscreva no nosso canal. Que Deus abençoe você, a graça e a paz para você e até mais.